meus amigos, alunos e alunas, espero que vocês estejam bem e nós vamos agora dar continuidade no conteúdo anterior, que nós vínhamos falando dos teóricos contratualistas. Agora nós vamos falar do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, francês, que é o ícone dentro dessa teoria que organizou a ideia de contrato social, em especial o Rousseau. O Rousseau é um daqueles pensadores que vocês precisam ter em mente para aqueles clássicos, né? Um dia desses eu comentei numa aula, acho que foi com vocês, em um processo seletivo para o judiciário que eu participei ali no trabalho. E nesse processo seletivo, um piso de R$4.000 e um teto de R$17.000 o salário, caiu uma questão sobre Maslow. Então são caras assim que são clássicos, nós precisamos ter uma ideia do pensamento deles. O Rousseau é um desses, tá? E o Rousseau ele aprofunda na questão do contrato social num outro nível, numa outra amplitude e também num contexto muito específico em relação à formação do pensamento democrático, do Estado democrático de direito, já questionando essas questões do direito de forma mais ampla, e da formação ali do pensamento liberal iluminista. Vamos lá para os slides para podermos ir aprofundando. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O surgimento do Estado moderno. Estamos pegando da origem no absolutismo, vocês se lembram? A formação do Estado moderno, como que o próprio absolutismo em si já era uma ordenação de Estado que nós vimos em Hobbes, né? Lembram do Leviatã? O Hobbes já pensava num Estado forte, bem estabelecido e que tivesse uma ordenação de Estado, de jurisdição, de legislação, área, território, né? Grande, né? Como as nações foram se formando através do absolutismo francês e o inglês em especial, grandes potências em sua época, e daí o desenvolvimento do Estado se tornou eminente, cada vez mais importante, estabelecendo uma forma de Estado que funcionasse com a dimensão de tudo isso, como foi se desenvolvendo. E eu estou relacionando isso ao iluminismo. Espero me fazer claro para que você compreenda bem essa relação do iluminismo com a democracia, com o pensamento da formação do Estado moderno pelas ideias iluministas que vieram a quebrar os paradigmas que vinham da Idade Média. O iluminismo começa quando, pessoal? Século XVI e ele vai até o século XVIII. No século XVI está acontecendo o que? A Renascença, no auge da Renascença. A Renascença vem quebrando os paradigmas da Idade Média. O gênio humano começa a florescer curiosamente nesse momento histórico da Renascença. E o iluminismo é a continuidade disso que vai até o século XVIII, no auge do absolutismo monárquico, parlamentarista já, com nível de parlamentarismo, representação política, parlamento, né? Primeiro-ministro e tudo mais, e também acontecendo aí do mercantilismo indo para a Revolução Industrial. Percebem bem esse contexto? Vocês conseguem criar esse contexto no imaginário de vocês? Isso é muito importante. E o contrato social entra aí com um aspecto importante para compreender como que o teórico contratualista é importantíssimo em segmentos de direito, de sociologia e de filosofia, porque nós vamos falar agora do Rousseau, que é um filósofo, como o contrato social entrou ordenando todos esses aspectos do Estado moderno democrático. Né? Estado de direito, começamos a pensar em contrato. Direito teu, direito meu. A partir do meu direito termina onde começa o seu, começam os meus deveres, começam os seus deveres, e assim o contrato social acontece, especialmente pela
propriedade privada, que é um dos grandes elementos da necessidade de se estabelecer a ideia de contrato social, né? Do iluminismo à democracia. Jean-Jacques Rousseau, o nome é bem francês, né? Já podemos imaginar um francês, aí uma caricatura desse querido autor que eu particularmente gosto muito, como eu falei para vocês, é um clássico, né? É muito bom que na formação de vocês tenham uma ideia de quem foi Rousseau e da sua contribuição ímpar, tá? Para esse momento histórico e até hoje muito estudado. O Jean-Jacques Rousseau, também conhecido como J.J. Rousseau ou simplesmente Rousseau, nasceu em 28 de junho de 1712 e faleceu em 2 de julho de 1778. O que 1778 lembra a você, aluno? 1778, na França. Como acontecia a coisa lá, né? Então, uma coisa muito intensa. Você se lembra que dali 10 anos, 11 anos, explodiria a Revolução Francesa? Esse era o contexto. Que a Revolução Industrial estava a milhão, né? Estava se desenvolvendo muito na Inglaterra, na Alemanha, na França também, na Europa como um todo, com tudo mesmo nessa época aí. Aí já chega a energia elétrica e a coisa vai embora, né? E as novas formas de governo para se adequar a essas novas realidades sociais, certo? E a contribuição do Rousseau é muito bacana. Eu gosto muito dele, acho que você que não conhece ainda, que eventualmente não conheça, vai gostar também. O principal livro do Rousseau é O Contrato Social, ou aquela terminologia que eles usavam na época do contrato social. O nome do livro na época, influência grega, né? Da República, do contrato social. Também ele tem vários livros, né? Alguns aqui apenas. A Origem da Desigualdade Humana, tremendo livro do Rousseau, que se preocupava com questões que vocês vão percebendo que já não são jurídicas mais, né? É numa outra dimensão que o Rousseau já pensava a sociedade. Os devaneios de um caminhante solitário, né? Um cara que tinha uma visão, era um visionário para sua época, né? Estava à frente do seu tempo, e essas pessoas elas não caminham em grandes grupos, né? Elas têm uma percepção refinada. Rousseau pensou muito na educação. Existem muitas frases dele, muitas colocações sobre a educação muito pertinentes, muito além do seu tempo, muito legal. Vamos lá. Rousseau foi um teórico contratualista. Por que contratualista? Quem se lembra da aula passada? O que define que aquele teórico é um teórico contratualista? Define que esse teórico, eles têm um padrão de percepção que se foram complementando. O estado de natureza, se lembra? Tá? Eles pegam como referência o estado de natureza para estabelecer alguns direitos naturais e essenciais do ser humano, para migrar para o estado de sociedade, que é um estado estabelecido com ordem de Estado, né? Com ordenação de Estado, e o pacto social. Então, o estado de natureza, o pacto social, para chegar no estado de sociedade. Né? Esse é uma ordenação similar entre os teóricos contratualistas. Então perceba que em sua época as questões não eram mais a transcendência do estado de natureza, o pacto social que o Hobbes falava que no Leviatã era necessário um pacto social, então o grande monarca seria o grande gestor, né, da sociedade, do Estado, com um braço forte no exército, com um braço forte na lei, com também o aspecto do clero ao seu lado, e o povo, através do pacto social, se permite, né, estar naquela condição para, dessa forma, ter as garantias que eles queriam ter, oferecendo também a gestão de suas vidas sociais para o Estado.
Por esse motivo, a discussão tinha um aspecto jurídico. Tá? Um primeiro ponto que eu quero que vocês anotem aí no caderninho, que é um ponto essencial. Hobbes e Locke, eles pensaram nos aspectos jurídicos para estabelecer o Estado que não existia até então. A Idade Média vai se transcendendo para o absolutismo, que são pequenos reinos que estabelecem grandes nações como a França e a Inglaterra. Tá? Processo difícil, complicado. E aqui uma frase do Rousseau. O primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer isto é meu foi o autêntico fundador da sociedade civil. Tá? Aqui vocês vão percebendo a visão do Rousseau. Tá? Ele entra como um crítico do sistema e do processo, alertando-nos sobre aspectos importantes da formação do Estado moderno democrático, que essencialmente começou com essa ideia na França da Revolução Francesa. Né? De quantos crimes, guerras, assassínios, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele, arrancando as cercas, tivesse gritado não, impostor? Que ele coloca a questão da propriedade privada como essencialmente o início do conflito no seio da sociedade. Tá? Vejam só que ele está transcendendo os aspectos jurídicos para questionar aspectos sociais e econômicos. Certo? Rousseau foca na iminência das questões sociais de seu tempo. Quais são as questões sociais do seu tempo? O advento do iluminismo, o advento do capitalismo e o advento da revolução burguesa liberal que foi a Revolução Francesa. Pois o autor viveu em plena ebulição sociopolítica da França do final do século XVIII, quando acontece a Revolução Francesa, no auge do pensamento iluminista e das ideias liberais burguesas. Entende isso, aluno? Ideias iluministas, o iluminismo que está aí representado nessa imagem é a total transcendência dos paradigmas anteriores, que eram muito reducionistas, né, na visão do clero e do rei ali, do monarca, e o iluminista ele entra depois da Renascença com novas visões, floresce de forma maravilhosa o gênio humano na Renascença e no Iluminismo, na arte, na música. Os grandes clássicos da literatura, da música e da arte são desse momento histórico. Então eles revolucionam a sociedade através do gênio humano, do indivíduo humano. Então eu gosto de ver o Iluminismo como um momento de luz na humanidade. Dois momentos eu percebo. Na Grécia Antiga, do auge dos grandes filósofos gregos, começando em Sócrates, na minha opinião, o maior deles, na ideia da grandeza humana tivesse foco a república na condução do desenvolvimento da grandeza humana para uma sociedade adequada. O iluminismo também trouxe isso. Mas sempre existem elementos aí que vão surgindo e a história vai se construindo e se complicando. Né? Muito bem, aqui uma imagem vocês devem conhecer essa imagem da queda da Bastilha, né? Que é uma imagem icônica em relação à Revolução Francesa, pois a Bastilha era uma prisão, se tornou uma prisão, um arsenal bélico, e quando o povo, entre aspas, né, o povo toma a Bastilha, é um marco de que caía a monarquia francesa. Né? É um momento aí que a monarquia francesa, que aquilo representava o poder da monarquia francesa. Foi um momento complicado, né? Rei sendo decapitado em praça pública, imagina o terror, né? Pessoas, rainhas sendo decapitadas em praça pública, pessoas que fossem suspeitas eram decapitadas. Houveram dias que em Paris 100 pessoas foram decapitadas num único dia. Bom, era algo que tinha que acontecer, aconteceu, né? E tem uma série de fatores importantes aí na análise desse processo. Um deles é o pensamento liberal. Eu digo povo, entre aspas, porque o povo normalmente é conduzido por uma visão de mundo
de interesses de grupos menores, né? Então a Revolução Francesa tem a ideia de esquerda. Então, esquerda e direita é sempre um assunto complicado que eu vou sempre pontuando com a ideia de quebrar paradigmas em vocês para que vocês sejam menos manipulados por essas visões de mundo, de esquerda e de direita, que tem lá atrás da cortina gente que usa essas teorias ideológicas para manipular as massas. Né? Então a ideia de esquerda e direita ela é bem profunda, eu não quero entrar tanto nisso, vamos aos poucos com esse assunto, mas isso vem lá da briga por Jerusalém, da cruzada, quando vai lá para Jerusalém, e os muçulmanos querendo Jerusalém para eles, e toda essa briga que vai culminar na expulsão dos muçulmanos pós Segunda Guerra Mundial, é uma coisa complicada que está inserida aí já o ideário de esquerda e direita, aí entra a Alemanha comunista, né, perdão, a União Soviética Comunista, com os pensadores lá e alguns ícones do comunismo entram nessa história de esquerda e direita, entre os ícones ingleses, como Locke, um que nós estudamos, esse negócio de esquerda e direita também, do pensamento liberal inglês, americano, e assim vai indo. Mas aqui tem um aspecto importante, porque o Luís XIV, que foi um grande rei francês, um monarca icônico, né? Ele foi um grande monarca, né? E ele tinha do lado direito dele, nas reuniões lá parlamentares, do lado direito, um grupo de direita, que era o grupo próximo dele, da nobreza, que era ali a turma que o voto ali já estava garantido. Do lado esquerdo seria o grupo de esquerda, que era a representatividade do povo, que foram culminar na Revolução Francesa, pegando o embalo do pensamento iluminista. Você consegue acompanhar isso aí? Aí qualquer dúvida, pessoal, me perguntem, joguem questões para eu colocar na próxima aula se ficar alguma dúvida, tá? Então aí começou essa ideia também, bem marcante, de direita é a turma aqui do governo central e a de esquerda que é contra o governo. E ficou esse ideário, essa ideologia, eu sou de esquerda porque eu sou contra esse governo e tal, né? Que é uma forma também interessante, claro, existe essa ideia, mas é uma forma de manipular. A própria Revolução Francesa foi uma manipulação de grupos liberais que manipularam a massa de esquerda. Então, a revolução que parecia ser do povo de esquerda, em relação a essa analogia do rei Luís XIV, na verdade era uma revolução burguesa. Vê como é complicada a história de esquerda e direita, para nós irmos entendendo, né, aos poucos, criarmos uma visão menos paradigmática, tá? Vamos lá. É isso, tá? Seguindo adiante, eu já falei os nomes, né? Eu coloquei aqui porque a minha ideia não era falar os nomes. Quais são os outros dois autores contratualistas antes do Rousseau? Eu já falei, né? Mais um tempinho para você pensar. Pá, pá, pá. Isso, primeiro Thomas Hobbes, vai guardando aí na sua formação acadêmica. Thomas Hobbes, o cara do Leviatã que imaginou o Estado absolutista forte. John Locke, o cara que pensou num Estado forte, com representatividade burguesa no pensamento liberal, onde o pensamento liberal, a economia se expande e as oportunidades acontecem. É assim, né? Esse é o lado interessante desse pensamento liberal do Locke, que começou a dar origem a esse pensamento inglês, né? Especialmente, que conforme o burguês avança na mais liberdade econômica para produzir, negociar e tal, também avança a riqueza entre as pessoas, né? A riqueza começa a se distribuir porque vão aparecendo oportunidades comerciais, profissionais e tal, de desenvolvimento. Então a sociedade acabou surgindo com o tempo, mais adiante, claro, o Locke é um pouco antes aí, né? Começa a surgir a classe média, que era uma coisa que não existia. Pessoas que tinham uma forma de renda que vem através do pensamento liberal de desenvolvimento econômico, tá? Muito bem, estão aí os dois indivíduos. À direita sua, o Thomas Hobbes, né? Temos aqui o Thomas Hobbes, tá? Esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui, o John Locke. Já estudamos, né?
Portanto, Rousseau se preocupa com aspectos econômicos, sociais e não jurídicos. Captou isso, anotou isso, os dois primeiros contratualistas a ordenar assuntos jurídicos com base nos direitos naturais para transcender para o estado de sociedade, pensar no meio disso o pacto social com a ideia de direitos e deveres no âmbito jurídico. Já o Rousseau vai muito mais longe que isso, mas ele percebe os três momentos também que os outros contratualistas perceberam. Quais são esses três momentos? Vamos lá? 1, 2, 3. O primeiro momento histórico que o contratualista percebe é o, vamos lá, aluno, estado de natureza. E isso é uma convergência, né, para esse assunto dos três. Os três percebem o pacto social, que evolui para contrato social, e os três percebem a formação do Estado social, que é a coesão de um Estado ordenado com poderes legislativos, executivos, judiciário e tal. Qual que é a diferença então do Rousseau? Né? Essa profundidade que eu já falei para vocês. E vejam a ordem dos três fatores ali. Primeiro, o estado de natureza, como o Locke e o Hobbes. Segundo, o estado de sociedade. O Rousseau entende o contrato social que vem depois do estado de sociedade, aí sim estabelecer a condição de Estado democrático, organizado, aí partindo todo o ideário iluminista. Então aqui tem uma diferença, é um terceiro momento na percepção do Rousseau o contrato social, tá? E eu vou explicar para vocês que no estado de natureza para o Rousseau, ele vê diferente do Hobbes. Você lembra do Hobbes? O que eu comentei na aula, e se você pesquisou alguma coisa a mais, o Hobbes vê o homem como um ser mau, né? Ele só vê o interesse dele, o conflito é normal, a violência é normal, e entra um Estado forte e põe ordem no negócio. O monarca, o exército na mão, né? E aqui vai ser assim. E para o indivíduo se socializar e se manter dentro por essa condição é adversa, e para manter uma ordem precisa do Estado assim. O Rousseau vê no estado de natureza que o homem não é mau. Mas desse estado de natureza necessariamente tem que aparecer, tem que ser criado o estado de sociedade, não porque o Rousseau acha que seja bom, como o Hobbes e o Locke via, porque ele acha que é necessário criar esse estado de natureza, porque vai aparecer a essência do conflito humano, que vai exigir a formação do Estado de sociedade. E para isso, o contrato social para organizar tudo isso. Vamos entendendo aos poucos. Calma lá, ficou um pouco confuso, né? Perceba que o contrato social em Rousseau é pela perspectiva social e econômica, e não jurídica. Beleza? Ficou claro, né? Muito bem, para Rousseau, no estado de natureza, o ser humano é o bom selvagem. Olha que legal! O Rousseau via dessa forma. Isso está no principal livro dele, Do Contrato Social. O bom selvagem, no estado de natureza, que Rousseau percebe, ele coloca que esse indivíduo não era sociável, porque ele não vê o aspecto da sociedade complexa como um aspecto totalmente positivo. Ele coloca questões. Eu acho que isso é bom. É isso que eu quero passar para você, aluno. Sempre olhar para os processos com um olhar mais crítico e uma sensibilidade mais refinada, com um senso crítico mais apurado, né? Esse é o teu diferencial acadêmico, né? Esse é o teu diferencial em conhecimento, tá? Esse bom selvagem, por que ele não era sociável? Não é que ele era um selvagem agressivo. Esse bom selvagem é porque era a condição de natureza, o estado de natureza, o selvagem, mas um bom selvagem. E ele via a ligação do bom selvagem como uma ligação quase parentesca, que eram as tribos indígenas, por exemplo.
Quando acontece o advento de uma outra sociedade se aproximar, o Rousseau percebe aí o início do conflito, como eu vou estar explicando para vocês. Então, no Bom Selvagem não tinha noção da propriedade privada. Perceberam? Como o Rousseau saca a parada? A propriedade privada para o Rousseau é a origem do conflito humano. Porque apesar de no passado existirem sempre as invasões, um povo que invadia o outro povo, normalmente são essas histórias aí da Idade Média, de reinos, né, bárbaros, que queriam o quê? Sociedade privada. Eles queriam invadir para pegar o terreno lá do outro e explorar, né? A propriedade privada no estado de natureza não interessa, porque o rio é meu e teu, a árvore é minha e tua, a caça é só para o alimento, porque o animal é sagrado, o rio é sagrado e a árvore é sagrada. Então eu acho que esse é um nível de consciência humana acima do nosso nível chamado civilizatório, civilizado. Não sei se vocês concordam comigo. Então o Rousseau pega essa ideia e que o selvagem bom tem dois momentos. O primeiro, ele é o bom selvagem, depois começa o conflito com o contato com a outra sociedade, começa a aparecer a ideia da sociedade privada. Eu quero cercar isso aqui, que isso aqui é meu. Aí começa essencialmente a barbárie humana, né? As guerras, os assassinatos, a corrupção essencialmente começa aí. Legal a visão do Rousseau, né? Olha, pessoal, prestem atenção que é um assunto muito bom para você ter na sua visão de mundo. Aí a visão do Rousseau. Que contribuição. Rousseau diz que no momento em que o grupo social se encontra com o outro, ocorre a corrupção. Olha que legal. O exemplo do Bom Selvagem, as tribos americanas, quando chega o invasor ocidental. Em especial, as tribos americanas é o momento do Rousseau, né? Já aconteceram as grandes navegações, as potências europeias já foram para cima das Américas, da Índia, da África e escravizar e dominar essa coisa do ser humano. Por que quer cercar para ele, né? Legal, o Rousseau mata a pau, né? Mas em específico as tribos americanas, nossa, algumas sociedades que eu admiro muito, como os Cheyennes, os Lakotas, os Apaches, os Cherokees, muito, muito, muito legal. E eu concordo muito com o Rousseau no sentido do bom selvagem, sabe? Uma sociedade muito sábia, muito sustentável e que tudo era de todos e existia uma ordenação por valores morais, né? O grande chefe era um cara muito valoroso, muito correto, muito sábio, diferente da nossa sociedade que, através dos meios de manipulação, o que se destaca na sociedade são pessoas da mídia, pessoas atores famosos, né, em geral, e algumas celebridades aí, né, que foram mudando valores, né? Tá, mas é assim mesmo. Vamos em frente. Então a corrupção está ligada à ideia de, olha só, a corrupção está ligada à ideia de propriedade privada. Entrou a propriedade privada, acabou o sossego do povo. Porque entra a corrupção. A corrupção é a ideia de que pessoas de influência, pessoas que se articulam no meio político, no poder econômico, que adquirem através dessas articulações benefícios para si, passam a tomar proveito desse poder, dessa influência, que gera o conflito, que gera a guerra, que gera tantos problemas, né? Então Rousseau está muito correto. Então cria-se aí a necessidade do Estado de sociedade. É preciso criar um Estado, é preciso ter representatividade política, é preciso pensar nos poderes, organizar esses poderes, para que, pela essa complicação toda que a sociedade veio tendo, né? A sociedade privada que começou, a explosão da Revolução Industrial, realmente a coisa aconteceu de uma forma que o mundo mudou de visão completamente e era necessário, obviamente, ter um Estado organizado e acompanhar todas essas mudanças aí. E o Rousseau coloca num terceiro momento
que entra o contrato social no terceiro momento. Então é necessário que crie-se o contrato social como um desdobramento eminente da complexidade da sociedade socioeconômica, né? Que também não é uma solução. Então, não vê o contrato social como uma solução, antes uma necessidade por essa complexidade. Porque com uma ordenação contratual de direitos e deveres que as pessoas precisam seguir, isso reduziria o conflito e teria uma ordenação nessa questão e as pessoas teriam que seguir esse contrato. Afinal de contas, eu assinei o contrato, eu concordei, um contrato com o Estado, um contrato com o outro, concordei e acabou. O que entra de problema nisso é a corrupção, e o Rousseau já previu isso aí, né? E dali 10 anos, depois da morte dele, aconteceu a Revolução Francesa, que estava toda permeada de corrupção e pessoas usando aquela força do povo, né, da liberté, igualité e fraternité. Vamos lá para um mundo melhor, igualitário, fraternal e com liberdade, e as pessoas usando o pensamento liberal e o pensamento de esquerda, que já, como eu expliquei para vocês, ali inflamando todo mundo, e os caras se articularam para pegar o poder do monarca para eles, tá? Então a corrupção, isso abre caminho para a corrupção e a perpetuação das desigualdades sociais. Beleza? Captaram como o assunto democracia é um assunto legal, é um assunto complexo. A contribuição de vocês no desafio foi maravilhosa, apesar de eu ter comido bola aí com alguns alunos, não sei, alguns trabalhos não chegaram para mim e tal, mas para nós olharmos para a democracia como alguém que estudou e que se preparou para compreender melhor esses aspectos sociais. Ou seja, Rousseau não propõe, como Hobbes, Locke, um estado de sociedade. Antes, ele questiona. É isso que eu, como professor de sociologia, eu quero que vocês olhem questionando. Né? Questione o discurso, né? o discurso que vem, né? Pelo poder da mídia, pelo poder dos gestores públicos, a força simbólica que é utilizado na edição de materiais e como que eles usam esse poder simbólico e tal, né? E quebrando esses paradigmas para que você olhe por trás da cortina, mas entender um pouco melhor como acontece. Então, basicamente, ele questiona esse modelo pelo aspecto basicamente socioeconômico, né? Como que vai funcionar essa sociedade socioeconomicamente discutindo isso. Como que a sociedade se desenvolve com educação, saúde, emprego, sustentabilidade e distribuição de renda. Onde, na teoria, juridicamente somos iguais, que é a ideia da democracia, mas na prática não somos. Né? O Rousseau já falava isso na França em 1770 e hoje isso é mais atual do que nunca. Uma frase do Rousseau: uma sociedade só é democrática, e muitos de vocês tiveram contribuições maravilhosas nesse sentido. Fiquei um pouco preocupado o pessoal pegar esses jargões, dessa coisa arada que está acontecendo aí fora, do discurso, da manipulação do modelo mental de vocês, e trazerem bandeiras e levantarem aqui, que não é a ideia, nem permitiria. Mas muitos de vocês trouxeram essa ideia da democracia. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Essa é a ideia do Rousseau. Então, uma ideia humanitária realmente, uma visão clara de como a sociedade tem que funcionar, e a visão dele era pela educação, viu? Nós, com um bom nível de educação, quebrando esses paradigmas, não sendo manipulado, que é a primeira ideia do contrato social, que nós vamos ainda falar, a não manipulação ou perceber a manipulação seria a forma de organizar nossa sociedade. Não é isso? Vocês não concordam com o Rousseau? Para que nós tenhamos uma outra visão de mundo e não seremos meros joguetes de toda essa articulação do discurso que está aí hoje utilizando o ódio. Né? O que eu falo para vocês, 33% das pessoas odeiam o Bolsonaro, 33% das pessoas no Brasil odeiam o PT ou a esquerda, sei lá, e 33% não querem falar isso pela energia do ódio e da segregação horrível que isso causou, e nós não conseguimos discutir isso aqui na nossa sociedade. Percebem isso? Ai, ai, ai.
Vamos lá, quebrando os paradigmas e enxergando um pouquinho mais. Então, a desigualdade se perpetua pelo sistema de representatividade política, não é mesmo? O político se perpetua no poder porque essa representatividade ela é no papel dos direitos democráticos e do sistema democrático de representatividade política, ela é representatividade. Mas no fato, na França, já não é, imagina a democracia do Brasil, que tem mais corrupção do que na França, né? E a representatividade ainda é menor do que as democracias mais desenvolvidas. Rousseau tem uma forte influência do pensamento liberal e iluminista ocidental e também influenciou esse mesmo pensamento. No estado de sociedade não existe liberdade, igualdade e fraternidade, as três palavras, o jargão da Revolução Francesa. Liberté, igualité e fraternité. Para Rousseau isso não tem na democracia. Você tem liberdade? Para o Rousseau, quem tem liberdade é quem estabelece e redige as leis. Então, a liberdade é para essas pessoas, né? Porque elas trabalham e pensam as leis de acordo com os seus interesses. Você tem igualdade? Igualdade de oportunidades, você tem poder de expressar a sua vontade, que ela seja ouvida, que ela seja pensada, né? Então nós temos fraternidade, a ideia de que um Estado democrático olhe para a fraternidade social, onde toda a sociedade possa estar se equilibrando, distribuição de renda, educação, segurança, saúde. Então o Rousseau não tem como questioná-lo, né? Então Rousseau diz que a condição de igualdade e liberdade no Estado de sociedade não é verdadeira. O contrato social é a única ferramenta que pode ajudar isso em relação ao contrato, não só o contrato de venda de carro, o contrato de uma Constituição, por exemplo, ela é um contrato social e essa Constituição deve ser seguida e é mesmo. Teve no trabalho de vocês, alguém colocou, não vou me lembrar o nome, o aluno colocou que a democracia não é o céu, mas também ela nos segura para não entrar com tudo no inferno, do mais baixo do inferno. É isso mesmo. E a Constituição é um desses elementos, né, dessas ferramentas que garantem boa parte dos direitos e do segmento da sociedade. Muito bem, pessoal, até aqui fomos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou pontuando essas questões que eu sempre coloco para vocês aí para discutirmos. O ideário de esquerda e direita, hoje muito utilizado para manipulação de modelos mentais, entendendo essa coisa toda, olhar, questionar e se posicionar de uma forma mais ampla sobre qualquer dos dois lados, né? Mas com a visão menos manipulada, né? E mais clara para o próprio desenvolvimento de vocês na sociedade. Conhecendo a democracia, o povo alemão, o povo canadense conhece melhor sua democracia e tem mais coesão para reivindicar, né? Então, um deputado alemão, vamos dizer assim, em linhas gerais, tá? Não são todos políticos, né? Mas digamos que um deputado alemão ou canadense ou japonês também roube. Tenha lá, opa, vou fazer um esqueminha aqui, né? Só que o brasileiro, meu Deus, né? Porque o povo sabe que se aquele deputado não produzir, ele não se reelege. E no Brasil não é assim, né? Tá bom? Muito bom, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Façam as anotações no caderno, estará valendo pontos, tá? Vai ficar fácil de fechar o ano em Sociologia. Eu estou concentrando conteúdos essenciais que realmente vocês possam absorver e não colocando uma série de conteúdos para esse tipo de formação EAD, que é um pouco complicada, né? Com 12 disciplinas e tal, complicado. Mas vocês entendendo essencialmente agora o pensamento de Rousseau, por exemplo, é super show para as ações em humanas de vocês em qualquer tipo de situação aí, poder ter uma visão mais tranquila e mais clara, né, para poder se expressar, tá? Muito legal, obrigado pela contribuição de vocês. E já vou colocando uma próxima aula na sequência para pensarmos na nossa avaliação. Grande abraço, pessoal, e estejam bem. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.